Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração profunda num tema que, olha, gera muita curiosidade e, vamos ser sinceros, bastante confusão também. O anarquismo. A ideia aqui é ir além daquelas imagens prontas, sabe? De caos e desordem, e tentar entender as ideias, a história por trás dessa filosofia política. E para guiar essa nossa conversa, a gente está usando uns trechos de um material bem completo, o que é o anarquismo.pdf. Ele busca justamente clarear os conceitos-chave, né? Então a nossa missão aqui é desvendar o que o anarquismo realmente quer dizer, sem os estereótipos. A gente vai investigar os valores centrais, liberdade, igualdade, solidariedade, e porque para muita gente isso é mais que teoria, é filosofia de vida mesmo. Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Então, para a gente começar do começo mesmo, qual é a ideia central do anarquismo? O texto traz aquela definição clássica do Proudhon, né? Anarquia como a ausência de um senhor, de um soberano. O objetivo seria, então, uma sociedade onde o pessoal coopera livremente como iguais. É isso. Isso, exatamente. E é super importante, assim, entender que essa ausência de senhor que o Proudhon fala, ela não é só contra o governo, o Estado. Ela se aplica a todas as formas de dominação hierárquica, sabe? O texto até menciona pensadores como Flores Magón, que falava da trindade sombria, Estado, capital e igreja. Ah, interessante essa ideia da trindade. Pois é. A ideia é combater qualquer estrutura que coloque uns mandando e outros, bom, obedecendo. Então, como o material ressalta, não é só ser contra o governo, é propor outras formas de organização social, política, econômica, formas que sejam cooperativas e, fundamentalmente, anti-hierárquicas. Entendi. E isso bate de frente total com o jeito que a palavra anarquia é usada no dia a dia, né? Quase sempre ligada a caos, violência, desordem. O texto tem uma observação ótima do Malatesta sobre isso. Ele diz que, para quem acha que o governo é essencial para ter ordem, é lógico associar a anarquia a caos. Faz sentido. Ele compara com como, antigamente, os monarquistas viam a palavra república, tipo, como sinônimo de bagunça. Exatamente. Então, uma parte do esforço anarquista é justamente dar um novo significado para a palavra. Mostrar que a ausência de governo pode significar uma outra ordem. Uma ordem baseada na liberdade, na cooperação, na solidariedade. E essa tentativa de propor uma ordem diferente, sem um poder central, muitas vezes foi vista como bem perigosa, né? Os italianos anarquistas que foram executados lá nos anos 20. E, assim, tudo indica que foi muito mais pelas ideias deles do que por provas reais de um crime. Nossa! Isso mostra como a simples defesa dessas ideias já podia gerar, e ainda gera, reações bem violentas do poder estabelecido. E essa rejeição da autoridade imposta parece ser o ponto central mesmo. O texto cita o Bakunin de um jeito bem direto. Quer tornar impossível para alguém oprimir seu semelhante. Então, certifique-se de que ninguém possua poder. É isso, né? Desmontar a concentração de poder. Perfeito, é essa a chave. Eles faziam uma distinção, sabe, entre essa autoridade coercitiva imposta de cima para baixo e o que eles chamavam de influência natural. Alguém pode ter influência por causa da experiência, do conhecimento, e isso é aceito voluntariamente pelas outras pessoas. A oposição é ao poder institucionalizado, a hierarquia que permite dominar. Certo. E é bom frisar que o anarquismo não é só crítica, né? Tem uma proposta construtiva por trás, a ideia de construir uma sociedade diferente baseada na livre associação, as pessoas se juntando voluntariamente para fazer as coisas e na participação direta nas decisões. Isso. O texto menciona exemplos como conselhos de trabalhadores que gerenciam as próprias fábricas ou formas de democracia direta nas comunidades, onde as decisões ficam com quem é diretamente afetado por elas. E isso me leva a um termo que sempre aparece junto com o anarquismo: socialismo libertário. O material explica que muitos anarquistas usam essa expressão, ou tipo, socialismo livre. É para destacar essa parte construtiva, essa proposta de uma sociedade socialista, mas sem o Estado. Exatamente. Para mostrar que tem um projeto positivo ali. O Kropotkin, que é um nome bem importante que o texto cita,
definiam o anarquismo como o sistema sem governo do socialismo. Faz todo sentido. Essa ligação com o socialismo é fundamental. O objetivo comum é acabar com a exploração econômica. O Malatesta resumia bem: abolir a propriedade privada dos meios de produção, o capitalismo, e também o governo que sustenta essa propriedade. Tem aquela frase famosa do Bakunin, que está no material também, que amarra isso de forma genial, né? Estamos convencidos de que a liberdade sem socialismo é privilégio e injustiça, e que socialismo sem liberdade é escravidão e brutalidade. Nossa, forte essa frase. E muito clara. Pois é, para eles não tem como ter liberdade de verdade para todo mundo numa sociedade com tanta desigualdade econômica. E também não dá para ter justiça social num regime autoritário. As duas coisas precisam andar juntas. E como eles enxergam o capitalismo, mais especificamente? A crítica, pelo que entendi do texto, tem dois lados, né? Primeiro, é um sistema explorador. O lucro não fica com quem produz, fica com o dono do capital. O texto menciona que até anarquistas individualistas, como Tucker, chamavam isso de usura. E segundo, é autoritário. No trabalho, a estrutura é hierárquica. Quem trabalha obedece, não controla o processo nem o que produz. O Proudhon já falava disso, da necessidade dos trabalhadores se associarem para sair dessa subordinação. Exato. E é interessante que mesmo os anarquistas mais ligados à ideia de mercado, como Tucker, não defendiam o capitalismo que a gente conhece hoje. Eles viam o sistema atual como cheio de monopólios da terra, do crédito, das patentes, todos garantidos pelo Estado. E esses monopólios distorceriam a livre concorrência e impediriam o trabalhador de receber o valor integral do seu trabalho, o tal salário natural. Então a crítica ia além da exploração direta. Sim, a crítica era tanto a exploração quanto a falta de liberdade econômica real para a maioria das pessoas por causa dessas barreiras criadas pelo Estado em favor do capital. Entendi. Então, se eles são socialistas, qual é a grande diferença para outras correntes socialistas, tipo o marxismo? Essa é uma distinção crucial que o texto aborda bem. Os anarquistas são, críticos muito fortes do chamado socialismo de Estado, principalmente na versão marxista-leninista. Para eles, a ideia de tomar o poder do Estado, mesmo que seja em nome do socialismo, é uma baita contradição. Não faz sentido. Por quê? Bom, o Bakunin, já lá no século XIX, previu que uma ditadura do proletariado ia acabar virando uma ditadura sobre o proletariado. Uma nova elite burocrática assumiria o controle, ele chamou de burocracia vermelha. Uma previsão forte, hein? E que muitos diriam que se confirmou, né? O Kropotkin também argumentava que o socialismo de Estado seria, na prática, um tipo de capitalismo de Estado. A exploração continuaria, só que com o Estado como patrão. O texto até cita o Chomsky dizendo que o Lenin foi, na verdade, um dos maiores inimigos do socialismo genuíno. Pesado. Para os anarquistas, o caminho para uma sociedade livre e igualitária passa pela abolição do Estado, não pela sua conquista. A organização tem que vir de baixo para cima, por livre acordo, por cooperação mútua e não por planejamento central e controle estatal. Entendido. Então, essa visão toda se apoia em alguns pilares fundamentais. A gente já falou bastante de liberdade e igualdade. O terceiro, segundo o texto, é a solidariedade. Esses três, liberdade, igualdade, solidariedade, são apresentados como inseparáveis, né? A base comum das diferentes correntes anarquistas. Exatamente. Vamos olhar um pouquinho mais para cada um deles. A liberdade, para eles, é essencial para o desenvolvimento humano, da inteligência, da criatividade, da individualidade. A dominação simplesmente sufoca isso. Por isso a ideia de uma sociedade baseada na associação voluntária, como dizia o Proudhon, todos associados e todos livres. A oposição ao Estado e ao capitalismo vem daí. São vistos como estruturas que barram a liberdade da maioria para beneficiar poucos. E a ação direta que você mencionou antes? Isso. A ação direta defendida pela Emma Goldman e outros se conecta a isso. É a ideia de agir diretamente para resolver os problemas, para resistir à opressão, sem ficar esperando por intermediários ou autoridades. É exercer a liberdade na prática. Mas essa liberdade tem limites? Ou é cada um fazer o que quer?
Não é liberdade para explorar ou oprimir. Claro, o Malatesta esclarecia bem isso. A liberdade de cada um encontra seu limite na igual liberdade dos outros. É uma liberdade responsável, digamos assim. Certo. E a igualdade? O texto toma cuidado para dizer que não é para deixar todo mundo igualzinho, né? Tipo, em talento ou gosto. A diversidade é boa. Isso mesmo, não é igualdade de resultado ou padronização. A busca é pela igualdade social. E o que seria essa igualdade social, na prática? Seria, como dizia o Malatesta, igualdade de condições. Ou seja, garantir que todo mundo tenha acesso igual aos recursos, às oportunidades, para poder desenvolver suas próprias capacidades e viver com dignidade. É impedir que as diferenças naturais entre as pessoas que existem e são boas se transformem em desculpa para criar hierarquia e poder de uns sobre os outros, como alertava o Bakunin. Faz sentido. Sem essa base de igualdade social, a liberdade vira só discurso, privilégio de poucos. Exato. E aí entra o terceiro pilar, a solidariedade, que meio que amarra tudo. É a ideia de ajuda mútua, de cooperação voluntária entre pessoas que se veem como iguais. O oposto da competição que marca a nossa sociedade, né? O cada um por si. Justamente. E não é vista como um sacrifício, tipo abrir mão de si pelo outro. Pelo contrário, o Malatesta argumentava que é no bem-estar de todos que o indivíduo encontra a melhor chance de desenvolver a própria personalidade. A Emma Goldman falava que a cooperação foi chave para a evolução das espécies. E na prática, na luta social, a solidariedade é a base da força. Aquele lema famoso da IWA, uma lesão a um é uma lesão a todos, reflete isso perfeitamente. É reconhecer que estamos todos no mesmo barco, de certa forma. É um reconhecimento de interdependência. No fundo, ajudar o outro, cooperar, é também uma forma inteligente de cuidar do próprio interesse, de proteger a própria liberdade e individualidade. Ok, liberdade e igualdade e solidariedade. Mas aí sempre volta aquela pergunta. Se são contra governo, contra hierarquia, os anarquistas são contra qualquer tipo de organização, vira bagunça. Esse é um dos maiores mitos, né? E o texto bate forte nisso. É justamente o contrário. A organização é vista como fundamental, essencial. O Malatesta chegou a dizer que a organização livre é a única cura para a autoridade. O que eles rejeitam categoricamente é a organização autoritária e hierárquica, aquela imposta de cima para baixo. E eles acham que essa organização hierárquica não é a única forma possível. Exato. Argumentam que essa forma não é natural nem inevitável. Ela surgiu historicamente, ligada a estruturas de dominação, como o Estado, a escravidão. Mas existem outras formas de se organizar. E como seria essa organização anarquista, então? Ela se baseia no livre acordo e na autogestão. As pessoas se associam porque querem, voluntariamente, e tomam as decisões que afetam suas vidas diretamente, geralmente em assembleias. O poder é radicalmente descentralizado. E para coisas maiores, que envolvem mais gente, mais lugares. Aí entra o federalismo. Grupos, associações, comunidades locais, elas se federam livremente, de baixo para cima. O Bakunin escreveu bem isso. Federações de sindicatos, de comunas e por aí vai. E quando precisa de um representante, um delegado, para levar uma decisão para outra instância? Como funciona? Esse delegado tem um mandato imperativo, ou seja, ele tem que seguir exatamente o que a base decidiu. Ele não tem poder próprio para decidir diferente e pode ser trocado a qualquer momento pela base que o elegeu. A função é mais administrativa, de coordenação, não de mandar. O poder fica sempre na base. Isso soa muito como democracia direta, né? Aplicada em tudo. É por aí mesmo. Para muitos anarquistas, a democracia direta é a forma política que combina com o livre acordo na economia e na sociedade. Ela permite que todo mundo participe, pense criticamente, se autogoverne. As decisões são tomadas em assembleias abertas. E um ponto importante que o texto levanta é sobre as discordâncias. Como lidar quando não há unanimidade? Boa pergunta. A busca é sempre pelo consenso, o máximo possível. Mas se não rolar, o princípio é respeitar o direito da minoria de não aderir a algo que fira seus princípios básicos. A ideia é evitar a tirania da maioria, sabe?
não forçar ninguém. Bem diferente do sistema representativo que a gente conhece. Mas me diz uma coisa, de onde veio essa filosofia toda? Foi um bando de intelectuais que inventou isso do nada? Olha, o texto argumenta que não. Embora, claro, tenha tido pensadores importantes que sistematizaram as ideias, a origem do anarquismo é vista na luta real, concreta, das pessoas comuns contra a opressão e a exploração ao longo da história. O Kropotkin dizia que o anarquismo nasce das lutas do dia a dia, dos aprendizados da vida. O próprio Proudhon, que é considerado um dos pioneiros, foi super influenciado pelas associações de ajuda mútua que ele viu entre os trabalhadores de Lyon, na França. Então é mais uma expressão teórica de algo que já existia na prática. Isso, o anarquismo é visto como a teoria que tenta dar nome e forma a essas aspirações por liberdade e igualdade que sempre surgem da resistência popular contra a dominação. E essa resistência, essas ideias, elas chegaram a se manifestar de forma mais ampla, em larga escala, na história? Tiveram momentos de anarquia em ação, como o texto chama? Sim, tiveram vários momentos, ainda que muitas vezes curtos ou incompletos, onde esses princípios foram colocados em prática. O texto destaca alguns exemplos bem marcantes. Quais, por exemplo? Um deles é a Comuna de Paris, em 1871. Paris se declarou independente do governo francês e a cidade foi gerida por um conselho eleito, com delegados que podiam ser trocados a qualquer momento. Durou pouco, foi reprimida com muita violência, mas foi vista por anarquistas como Bakunin como a primeira grande tentativa de revolução social contra o Estado. E que lições tiraram disso? O Kropotkin, analisando depois, apontou duas coisas principais. A necessidade de descentralizar ainda mais o poder dentro da própria comuna e a importância de avançar rápido na transformação econômica, não só na política. Outro exemplo, talvez o maior em termos de escala, foi a Revolução Espanhola, ali entre 1936 e 1939. Ah, essa é famosa. Sim. Durante a Guerra Civil contra o fascismo, em muitas partes da Espanha, especialmente na Catalunha e em Aragão, os trabalhadores e camponeses, organizados principalmente pela central anarcossindicalista CNT, tomaram o controle das fábricas, das terras, dos serviços. Eles implementaram autogestão em larga escala, coletivizaram a economia. O George Orwell, que lutou lá, descreveu no livro Homenagem à Catalunha o clima de igualdade, de esperança que ele viu na Barcelona revolucionária. Era algo impressionante. E por que não deu certo? Bom, essa experiência também acabou derrotada. Foi esmagada, na verdade, entre duas frentes. O avanço do fascismo de um lado e a repressão dos stalinistas que estavam dentro do próprio campo republicano do outro. Mas mesmo derrotada, ficou como um exemplo poderoso do que é possível fazer em termos de organização social anarquista. Que trajetória, hein? Então, tentando fazer um balanço do que a gente conversou aqui, com base no material, o anarquismo é bem mais complexo e, eu diria, propositivo do que aquele estereótipo de puro caos. É uma crítica bem radical a toda forma de hierarquia, de dominação, e busca construir uma sociedade diferente, né? Baseada na liberdade, na igualdade, na solidariedade, usando a livre associação e a autogestão como ferramentas. A gente viu que organização é chave, mas um tipo diferente de organização, de baixo para cima. E que essas ideias não são só teoria, têm raízes na luta do povo e inspiraram experiências reais. Acertei? Perfeitamente. E eu acho que a relevância dessas ideias hoje talvez esteja justamente aí, nessa crítica que não perde atualidade às estruturas de poder que a gente vive, o Estado, o capitalismo, o patriarcado, o racismo, e ao mesmo tempo na capacidade que o anarquismo tem de oferecer uma visão alternativa radical. Sabe, num mundo com tantas crises complexas, o pensamento anarquista convida a gente a imaginar e, mais do que isso, a experimentar formas de se organizar que sejam mais livres, mais justas, mais cooperativas. Ele dá ferramentas tanto conceituais quanto exemplos históricos para a gente pensar em alternativas de verdade para o jeito que a gente vive e se organiza hoje. E para a gente fechar essa nossa conversa, fica aqui uma reflexão inspirada num ponto do material que fala de autolibertação.
O texto diz que a liberdade não é algo que alguém te dá, que uma autoridade concede. Ela precisa ser conquistada, construída pelas próprias pessoas, num processo de autolibertação. Pensando nisso e em como as hierarquias todas no trabalho, na sociedade, até nas relações pessoais, moldam o nosso jeito de pensar e agir, que pequenos atos a gente poderia fazer no dia a dia? Atos de questionar essas autoridades ou de praticar mais a cooperação, a ajuda mútua? Será que esses pequenos atos poderiam ser passos nesse caminho de autolibertação? Fica aí a pergunta para a gente pensar.